Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rocha e sou professor de Direito Constitucional. E hoje a gente vai falar sobre as consequências da condenação do deputado federal Daniel Silveira pelo STF. Uma condenação que foi confirmada ali por 10 ministros, né? 10 ministros votaram a favor e um ministro, que foi o Cássio Nunes, votou contra, né, a condenação do deputado. Mas e aí, né, depois da condenação, quais são as consequências, né, dessa condenação para o deputado? Bem, a gente vai fazer uma análise aqui apenas política, né, uma análise política, porque, na verdade, a gente vai estar produzindo um vídeo, né, falando das consequências jurídicas e como, né, o STF construiu a sua decisão, né, então vai ser um outro vídeo que eu vou gravar à parte. Mas a decisão do STF em condenar o deputado federal Daniel Silveira, ela vai além, né, da aplicação da sanção em mais de 8 anos ao deputado. Então, essa sanção, ela é uma sanção, é uma pena imposta ali pelo colegiado. É óbvio que vai ali ainda trazer a possibilidade de recursos, né, empreendidos ali pela defesa do parlamentar até o trânsito em julgado, né, quando não há mais condições de recorrer, não há mais nenhum recurso disponível ali na legislação para que possa haver ainda recurso ao tribunal. Mas a condenação do deputado, ela vem em um momento muito delicado para o bolsonarismo. Até aqui, né, todo o processo, eu não estou falando só o dia de hoje, né, mas todos os dias que antecederam o julgamento, as semanas que antecederam o julgamento, o bolsonarismo tentou transformar Daniel Silveira, que está sendo apontado como um criminoso, porque quem incita violência contra um membro de um tribunal superior, contra uma autoridade, né, ele é criminoso, que coloca em risco a vida dessas pessoas, quem ataca a democracia, quem ataca o regime democrático, ele é um criminoso ainda mais de uma pessoa que não é ignorante e detém um cargo público importante como um deputado, né? Ou seja, o bolsonarismo tentou transformar Daniel Silveira em um mártir, né? Todo movimento totalitário, todo movimento autoritário, né? Ele precisa criar seus mártires, mesmo que não sejam mártires coisa nenhuma. E o bolsonarismo vem tentando mostrar à população que está numa cruzada pela liberdade de expressão, como se o bolsonarismo fosse impedido de ter os seus direitos fundamentais respeitados. Na verdade, não. O que o bolsonarismo vem fazendo é utilizando a liberdade que está na Constituição para atacar a liberdade e os direitos de outras pessoas, né? E aí o que acontece é que eles querem que Daniel Silveira, que exatamente vem fazendo isso, né? Vem utilizando a liberdade para atacar a liberdade alheia, vem utilizando seus direitos para atacar os direitos de outras pessoas, para que essas pessoas, para que esses direitos diminuam, né? Ou seja, que tem se valido da Constituição para atacar a Constituição, eles querem transformar esse rapaz, esse deputado, num mártir. E aí você tem o presidente da República, Jair Bolsonaro, defendendo, criticando o Supremo Tribunal Federal, usando o caso do Daniel Silveira para dizer que a gente vive numa situação ditatorial pelo Supremo, coisa que, na verdade, não existe. O que acontece é que a gente tem o próprio presidente da República ameaçando golpes de Estado, como aquele de 7 de setembro, aquela tentativa mal feita de 7 de setembro. Outros bolsonaristas, né, outros deputados bolsonaristas, aliados do presidente, youtubers bolsonaristas, né, influenciadores bolsonaristas, estão na mesma leva. O próprio Daniel Silveira vem testando os limites do Supremo Tribunal Federal quando se negou, por exemplo, a colocar a tornozeleira ao receber uma ordem por parte do Supremo. Ele só topou, ele falou, não vou fazer, nem por cima do meu cadáver, mas aí Alexandre de Moraes atingiu a parte do bolso, a parte do corpo que mais dói em Daniel Silveira, que é o bolso, impondo a ele multas, e aí ele topou na hora colocar aquilo, até porque as crenças dele não valem tanto assim em dinheiro. O que acontece, ô Diego, só para finalizar,
é que todo esse julgamento tem se transformado num grande espetáculo, né, por parte do bolsonarismo. A própria questão da presença do Daniel Silveira no plenário é um exemplo. O professor Toron deixou claro que o Daniel Silveira, como réu, poderia e deveria ter entrado, mas ele levou a tiracolo ninguém mais, ninguém menos do que o filho 03 do presidente da República, né, Eduardo Bolsonaro. Para quê? Para que Eduardo Bolsonaro batesse de cara com o Supremo, porque ele sabe que havia aquela regra, ele sabe que havia o limite de entrada, e pudesse voltar e dizer: fui barrado novamente, tive a minha liberdade barrada novamente. Então, infelizmente, independentemente do resultado, se ele for condenado ou se ele for absolvido, a gente vai ter esse caso sendo usado loucamente pelo bolsonarismo para atacar os seus adversários. E nesse caso, quem é o adversário do bolsonarismo? É a instituição que vem garantindo um freio às ações autoritárias do presidente da República, que é o próprio STF. E o comportamento dele, né, Sakamoto? A gente mostrou agora há pouco, hoje no plenário da Câmara, mais uma vez chamando o ministro Moraes de marginal, né? Foi a palavra que ele usou. Quer dizer, não está disposto a mudar o comportamento. Ele é esse e, pelo jeito, por mais que seja penalizado, aí não pretende não mudar o discurso nem mudar o tom. Vamos lembrar que ele chegou para o ministro Edson Fachin, naquele fatídico vídeo, né, que inclusive levou a uma das acusações contra ele, e falou, né, olha, que ele tinha imaginado, né, o Fachin levando uma surra, que, tô fomentando a violência, não tô fomentando a violência, qualquer cidadão que der uma surra de bem dada nessa morto, sua, né, cara, um gato morto, até ele miar, né? Ou seja, não era crime. O que o Alexandre de Moraes tem feito é tentar colocar um freio nesses ataques do bolsonarismo. Daniel Silveira ameaçou, né, e incitou violência contra ministros da corte. Nos discursos de hoje do Congresso Nacional, novamente ele atacou numa certeza de impunidade. E aí tem uma coisa muito interessante. Quando a gente fala que, independentemente do que aconteça, de certa forma, Daniel Silveira pode sair ganhando, porque é o seguinte: se ele é condenado, e tem um mandato cassado, ele vai desenvolver uma longa e profícua carreira de youtuber bolsonarista, vai ganhar dinheiro, tem seguidores, exatamente transformado nesse mártir, né? E se ele não for condenado, ele vai se eleger novamente para um cargo público diante de tanta fanfarra em torno do nome dele, né? Infelizmente, Diego, essa é uma história que ela pode ajudar a dar um exemplo, e o bolsonarismo tem muito medo disso, que o caso dele sirva como exemplo para outros, o que pode acontecer com outros se extrapolarem a democracia durante as eleições, se utilizarem-se de ameaça, de violência, de tentativa de golpe, de tudo isso mais, ou seja, isso pode servir de aviso, mas ao mesmo tempo, com ele especificamente, independente do que aconteça, a Daniel Silveira vai ter ele sai como um herói dentro do bolsonarismo, sendo que, na verdade, ele é apenas um criminoso. E para completar, o julgamento de hoje atrasou o início dele porque o advogado de Daniel Silveira não quis fazer o teste, né, o teste da Covid, para saber se estava infectado ou não. Depois ele falou que fez um teste anteriormente em janeiro, feriu a narina dele e por isso ele estava reticente de fazer o teste. E que não houve uma resistência, segundo o advogado do Silveira. Enfim, histórias sobre esse julgamento aí são algumas, né? É um pessoal valente, né, Diego? É um pessoal valente pra caramba, né? É o pessoal que vai, arrebenta, estoura e tem medo de um cotonete. Feriu minha narina, foi a frase que ele disse lá para explicar. Bom, por que eu estou te dizendo isso? E por que a decisão de condenar o parlamentar, ela extrapola pura e simplesmente, né, a sanção, né, empreendida ali ao deputado Daniel Silveira e atinge a todo o bolsonarismo, né, pelo menos aquele bolsonarismo mais radical. Isso acontece, né, no momento eleitoral em que essa condenação vai ser utilizada politicamente pelos seus adversários. E por que o STF, então, condena o Daniel Silveira? É bom lembrar, né, que o Daniel Silveira produziu um vídeo, tá disponível aí na internet para quem quiser pesquisar,
que tem cerca de 18 minutos. E nesse vídeo, ele não utiliza apenas a crítica ao tribunal, né? Ele ameaça o tribunal, ele ameaça os ministros ali que compõem o Supremo Tribunal Federal. Isso, né, no momento em que ele alegava a utilização da sua liberdade de expressão e está protegido ali pelo manto da imunidade parlamentar. Pois bem, a liberdade de expressão, a gente já fez uma análise jurídica aqui desse termo, e é um termo muito usado pelo presidente da República e pelo bolsonarismo, só que há um equívoco na utilização desse conceito de liberdade, né? A gente ouve muito o presidente e seus apoiadores falando em direito de liberdade. Acontece que o direito de liberdade no nosso país, no nosso sistema jurídico, ele não é absoluto como qualquer outro direito fundamental, não é absoluto. Então, depois que o Daniel Silveira produz o vídeo, ele argui ali o direito de liberdade de expressão e por estar protegido pelo manto da imunidade parlamentar. Já sabemos que a liberdade de expressão não alberga ali, não alcança situações que possam ser consideradas crime, né? Quem tem dúvidas acerca ainda de que se o deputado federal, né, cometeu crime ou não, crime de ameaça, basta visitar o vídeo que ele mesmo produziu, onde ele diz que vai bater no ministro com gato morto até ele miar. Quer dizer, aquilo é uma ameaça. E ameaça no nosso sistema jurídico é passível de sanção. Um outro argumento que ele utiliza é a questão da imunidade parlamentar. Então, imunidade parlamentar é do parlamento, é do poder legislativo. Ela é atribuída ao parlamentar federal a partir da sua diplomação, né? Ele é eleito e no momento posterior, antes da posse, ele é diplomado pela Justiça Eleitoral. Mas esse deferimento da imunidade, ali feita pelo Poder Legislativo, ela é para expressar votos, opiniões, em razão do mandato eletivo, e não ser utilizada de qualquer forma, né, e de acordo com as suas próprias percepções, e cometer crimes, inclusive, e depois alegar ali a imunidade parlamentar. Então, muita gente tem questionado nas redes sociais que a decisão foi injusta, e a gente vai analisar essa decisão do ponto de vista do direito num outro vídeo, tá bom? Mas os conceitos trazidos nos votos dos ministros são conceitos que já estão arraigados, já estão sedimentados no nosso sistema jurídico, e a gente não pode ali permitir exceções ao nosso sistema jurídico. Criticar o Supremo Tribunal Federal, ok. Qualquer agente estatal, né, qualquer poder da República está subordinado ao controle, à crítica. Isso é perfeitamente democrático. O que eu não posso é extrapolar esses limites da crítica, né, e cometer crimes. Então, há aqui, na decisão do STF, que atinge o deputado federal, né, vai colocar aqueles radicais, né, sejam à direita ou à esquerda, né, apoiadores ou não do presidente da República, né, com as barbas de molho. Eles agora terão que repensar esses ataques ao Supremo Tribunal Federal ou às instituições como um todo, né, do ponto de vista da legalidade. Então, o STF tardou em trazer uma decisão para o caso do Daniel Silveira, mas acerta ao decidir ali pela condenação do parlamentar e em afirmar categoricamente que a imunidade parlamentar ela não é manto para a impunidade parlamentar e que a liberdade de expressão dentro do Estado Democrático de Direito ela tem condicionantes como qualquer outro direito fundamental. Isso, né, vai pôr um freio, ou pelo menos se espera, né, pôr um freio ali
em apoiadores do presidente em se arvorar de argumentos, né, como a liberdade e como a imunidade parlamentar para fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal ou a qualquer outra instituição. Lembrando, né, que o presidente da República faz ataque às instituições, faz ataques ao Supremo Tribunal Federal, faz ataques a ministros, mas a situação do presidente da República é diferente dos parlamentares. Então, são duas situações distintas que a gente pode estar fazendo a análise dessas questões jurídicas em um outro vídeo, né? Mas no momento, entender que a decisão do STF, ela tardou, mas é uma decisão em conformidade com o nosso sistema jurídico. Tá bom? Então, para quem gostou desse vídeo, curtam, compartilhem, né? Eu procuro trazer de forma simplificada o entendimento dessas decisões, essas análises políticas e jurídicas, para que qualquer pessoa, operador ou não do sistema jurídico, possa compreender aquilo que a gente está falando. Tá bom? Então, curtam, compartilhem, divulguem entre os amigos, né, esse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Grande abraço!